Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Sebrae RN. Olá, bom dia a você, telespectador da TV Tropical. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Alguém já disse que Deus só diz sim. A partir daí, depende de você. É sobre essa ótica positiva, essa forma de encarar as coisas e a vida que nós vamos conduzir o programa hoje. Não é isso, Raíssa? Bom dia. Bom dia, Gêner. É isso mesmo. Vamos trazer aqui positividade, mais positividade, para que a gente conclua esse ano assim, confiantes de que a coisa está indo no rumo certo, de que a gente pode fazer o que a gente quiser da vida da gente. Conversaremos aqui, agora no primeiro bloco, com Rosaura Fontoura, que é uma engenheira química que trabalhou 32 anos na Caixa Econômica Federal. Hoje faz doutorado em gestão sistêmica e tem uma história linda para contar de empreendedorismo após a aposentadoria. E ela faz um trabalho maravilhoso de desenvolvimento de liderança que pode ser para você que quer montar o seu negócio, pode ser para você que já tem uma grande empresa. Ela vai contar para a gente um pouquinho de como funciona a Leader Academy, que na verdade é uma junção de muitas técnicas que ela já vem desenvolvendo há um tempo e ela lançou há pouco tempo a Leader Academy, que já está fazendo sucesso. A pergunta é essa, então. Bom dia. Bom dia, Rosaura. Seja bem-vinda. Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês para falar de positividade, de como sermos mais sistêmicos. Que bom. Que bom. E o que era a Leader Academy? A Leader Academy é uma empresa que tem como propósito desenvolver líderes sistêmicos para uma jornada de abundância em resultados e qualidade de vida. E o que é líder sistêmico? Um líder sistêmico é aquele que cuida dele mesmo para cuidar do outro e cuidar do todo. Como esse painel que está atrás de nós. Somos todos conectados em energia. E o que eu faço reflete no outro e reflete nesse todo. Então, essa consciência com muita intencionalidade é que faz um líder sistêmico. Como é que você constrói esses líderes? A gente não constrói o líder, né? A gente vai trazendo possibilidades para que ele reflita em cima de experiências já vivenciadas. Uma das experiências que a gente usa são os princípios do Bert Helling, que é o criador das constelações. Talvez você já tenha ouvido falar em constelações familiares e constelações organizacionais. O que é uma constelação? É olhar de um outro plano, de um outro patamar, para a gente realmente enxergar o todo. E aí, Bert Helling, que foi teólogo, que foi missionário, ficou um tempo na África, ele aprendeu muito com as tribos Zulus. E ele teve um insight, que eu diria até divino, né? Dentro desse sim de Deus que você começou o programa e transformou esse insight em princípios para dar essa fluidez, como se a energia pudesse ser cuidada, igual uma rede elétrica. Se a gente tem um fio que está descapado, a energia não chega no final. Se a gente tem um fio cortado, também a energia não chega. E assim nós, os líderes sistêmicos, podem começar a ter a reflexão e a consciência e a intencionalidade de cuidar dessa fluidez. É comum a existência de líderes sistêmicos? Muitos líderes vão aprendendo a ser líder sem essa consciência, né, no dia a dia. A gente sempre tem na cabeça de que líder quase sempre é político. E aí, nesse conceito de sistêmico, a gente não vê com muita... Eu estava pensando, a senhora falando e eu pensando aqui, pensando. Isso. Não encontra, né? Uhum. Por isso que eu fiz a pergunta. Eu acredito, trabalho para isso e diariamente eu busco aplicar o pensamento sistêmico e difundir isso, para que a gente tenha cada vez mais líderes sistêmicos. Vou falar um dos princípios, o pertencimento. Uhum. O que esse princípio diz?
que todas as pessoas têm que se sentir parte, têm que se sentir incluídas. Mas me diga uma coisa, a Líder Academy, quais foram os trabalhos que vocês já fizeram? Vocês trabalham individualmente, por exemplo, eu quero montar minha empresa, eu me considero uma líder, eu acho que eu posso montar a minha equipe, eu posso procurar vocês para que isso seja desenvolvido da melhor forma possível em mim? Com certeza, a gente tem vários tipos de programas na Líder Academy. Um deles é o programa individual, onde a gente faz um misto do coach e da mentoria. Porque tanto eu como o meu sócio, como você falou, tivemos uma jornada de vida na liderança. Então, além do nosso conhecimento acadêmico, a gente tem a prática desse conhecimento. Então, nós temos programas para cuidar individualmente. E esse programa é muito lindo porque, como eu falei, né, o individualmente, ele trata daquilo que a pessoa precisa. Muitas vezes a gente recebe um executivo, um empresário, que ele esqueceu de cuidar dele. E aí, toda a essência está em reaprender a cuidar dele, a desapegar do ego, né? Porque esse líder, mais no estilo antigo que você falou, tinha muito dessa coisa de se mostrar, de querer aparecer, de querer ser o solucionador de tudo. E sou eu que mando, né? Isso, e sou eu que mando. Um conjunto de atributos que esses líderes antigos tinham, que tinha a ver com arrogância, com prepotência, com vaidade. Isso. Como o líder sistêmico convive num ambiente em que tem esse tipo de... Eu chamei de atributos porque eu quis ser generoso. Com esse tipo de coisa. De características, digamos assim. Primeiro, cuidando dele, né? E daí depois, fazendo isso nas atitudes do dia a dia e distribuindo na sua atitude a diferença disso para cada um, dando o significado dessas coisas. O outro princípio, gente, olha que lindo, é equilíbrio de dar e receber. Então, quando o líder modifica ele naturalmente vai poder dar algo diferente e também modificando cada um. E é isso que a gente chama de sistêmico, essa rede que acontece no relacional. Eu queria falar sobre o projeto. A gente entrevistou aqui um pessoal do Parmenas. Parmenas Salão. E ele falava sobre o projeto Beleza do Ser. Beleza de Ser. Beleza de Ser. Isso. O que é esse projeto? Qual é a fundamentação dele? O que está na essência dele? Bem, o projeto Beleza de Ser foi desenvolvido exclusivamente para empresas da área de beleza, mas ele pode ser aplicado em qualquer empresa. E ele trata dessa essência que a gente está falando, né? Primeiro a gente faz um desenvolvimento de cada uma das pessoas que fazem parte do salão A, ou do salão B, ou da clínica de estética, para que elas, através do seu cuidar, né, primeiro cuidar delas, elas estejam prontas para cuidar do outro. E a gente vai além, a gente traz para essas pessoas ferramentas para que aquele momento seja um momento especial para a sua clientela. Você busca trazer possibilidades de crescimento e experiências novas para as clientes. E daí a gente desenvolve os colaboradores, desenvolvemos todo o corpo de gestão e também os empreendedores, os empresários, para que nesse todo do desenvolvimento a gente sinta a diferença na organização. Uma sociedade pouco harmônica, como é a brasileira hoje, não precisaria de um trabalho sistêmico desse permanente? Ou seria maravilhosa, é para isso que eu vivo hoje, né? Eu digo, cada sementinha que a gente planta do sistêmico, a gente faz a diferença. Eu tenho, agora mesmo a gente foi para Maceió, uma grande empresa, a gente fez 150, a gente teve, desculpem, 150 pessoas participantes, toda a alta liderança, a liderança intermediária e até a supervisão, acontecendo num trabalho muito lindo, voltado para cuidar deles. E ali eles estarem mais abertos para o todo. Porque a gente desenvolveu um modelo de gestão sistêmica. É possível fazer isso na gestão pública?
Com certeza, eu trabalho muito com empresas públicas. É? Com certeza, com escolas públicas. Os agentes públicos do Brasil declaram de forma muito grosseira, muito mal educada. Não são todos, claro, mas boa parte deles. E isso precisaria ter uma visão nova, um trabalho constante e contínuo, né? E são julgamentos isso, né? Sim. São julgamentos. A própria justiça tem usado muito o pensamento sistêmico. Eu faço de forma voluntária um trabalho na Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte, para os mediadores e conciliadores terem esse pensar sistêmico e fazer as conciliações dessa forma de inclusão, de equilíbrio, né? Muito bom isso, né? É muito bacana porque você cuidar de si e você olhar o outro como o outro é, e não com o seu julgamento. É você tentar olhar e compreender quem é aquele ser e respeitar aquele ser para colocá-lo no contexto e as coisas realmente fluírem como devem ser. Né? Isso. Eu acho o seu trabalho fantástico, magnífico, acho que faz toda a diferença nas empresas. Como é que a gente faz, Rosaura? Assim, eu preciso de um trabalho de desenvolvimento de liderança dentro da minha empresa. Como é que a gente faz para entrar em contato com vocês? Como é que isso acontece? O curso tem um curso? Quanto tempo dura? Pronto. Como é isso? A gente tem alguns cursos que são padrão, por exemplo, nós temos um curso que acontece muitas vezes online, que chama Gestão e Liderança Sistêmica, que é um curso de 10 horas que é toda a base disso, né? E nós trabalhamos muito dentro do construtivismo, construindo dentro da realidade de cada um. E temos programas desenvolvidos especificamente para cada situação. Então, essa empresa que nos chamou lá de Maceió, a gente fez um programa dentro do que ele nos pediu, desenvolvido para eles. Se é só para liderança, gostamos muito de dizer que as coisas sistêmicas têm que ter ressonância no todo. Então, queremos sempre começar pela cúpula da empresa e depois, porque não adianta a gente trabalhar a base se o estratégico da empresa não está conectado e numa ação de igualdade para esse todo acontecer. Então ela é personalizado, né? Sim, temos programas personalizados. Que bacana. Para equipes. O próprio Beleza de Ser, ele também tem todo um viés, mas ele se adapta a cada realidade de cada empresa. A gente vai deixar o seu Instagram aqui, seus contatos, e quem quiser desenvolver a liderança dentro da sua empresa ou a sua própria liderança, está aqui um bom nome, uma sugestão, uma indicação e uma recomendação, inclusive minha, para que procurem, porque vale a pena. É um trabalho lindo de se fazer. Isso. É isso aí. E o site também, né? Sim, vai estar aqui embaixo. Tudo lindo. Que bom, que bom. Veja como ela é feliz, ela fala rindo, Ela né? fala rindo, ela fala com os olhos, ela fala com o sorriso, ela inspira. Muito obrigado por sua participação aqui conosco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Muito obrigada, Rosaura. Até já, que nós voltaremos para falar sobre delícias. Vamos conversar aqui no próximo bloco com Zé Newton, da Gourmet Burger. Aguarde! Olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia foi a se ajudar. E mais do que isso, foi importante aprender como as nossas atitudes fazem toda a diferença na vida das outras pessoas. Vou dar um exemplo. A Pertinho de Casa é uma parceira do Sebrae que ajuda a conectar clientes e negócios do mesmo bairro, gerando renda, empregos e fazendo a economia girar. Esse é um caso clássico, onde todo mundo sai ganhando. Baixe o app Pertinho de Casa ou acesse pertinhodecasa.com.br e conheça um mundo de possibilidades no seu bairro. Isso mesmo, você vai descobrir todas as opções de pequenos negócios e lojas perto de você via localização. Ah, e quem é dono do próprio negócio ainda pode se cadastrar. Acesse ou baixe o app agora. Pertinho de Casa. É bom negócio para todo mundo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo.
Voltamos com o nosso mundo dos negócios. E agora para falar sobre uma delícia. Quem não gosta de hambúrguer? Quem não gosta de um bom sanduíche diferenciado? Está num bom momento, né? Agora dezembro, a gente, Não, e a essa hora, né, pertinho do almoço. perto da hora do almoço, é uma boa dica. Vamos conversar agora com Zé Newton, da Gourmet Burger, que vai contar para a gente uma história de 10 anos de empreendedorismo nessa área e de um crescimento fantástico e perspectivas bem bacanas para daqui para frente. Bom dia, Zé Newton, seja Bom dia. bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Zé Newton Bom dia. Torres. Por que você resolveu trabalhar nesse segmento? Bem, na verdade eu fui para esse segmento por uma questão mesmo de necessidade. Eu sempre trabalhei no ramo de administração, de empresas, desde muito cedo eu trabalhei com meu pai. Meu pai é delegado federal, mas quando se aposentou... Pode dar os nomes, que não tem problema. Aqui a gente divulga. Não, meu nome pai é o também. mesmo nome, José Newton. Ah, tá. Ele se aposentou, o delegado se aposenta muito cedo e não queria ficar parado, abriu uma empresa de segurança privada. A gente tinha um centro de treinamento de vigilantes. Então, desde muito pequeno eu comecei a trabalhar. Então, com 19 anos eu já trabalhava com meu pai, com 20 anos eu já estava assumindo a filial dele em Mossoró. Então, assim, eu sempre tive isso no meu sangue, gostei de trabalhar. E quando acabou que não deu certo, eu voltei para Natal, eu sempre bati na tecla com meu pai que queria fazer um curso não de gastronomia, e sim de cozinheiro. Sim. Eu queria realmente aprender a cozinhar. Então eu fiz o curso no Senac, um curso profissionalizante, né, de cozinheiro, e vim trabalhar na UNP. Vim trabalhar na UNP no setor de compras e para mim não estava valendo a pena financeiramente. Então eu decidi abrir um carrinho de lanche. Então Aonde? a gente abriu aqui na Roberto Freire. E você ofertava o quê? O que é que você oferecia nesse carrinho? A gente entrava eu quis colocar coisas que realmente não vendiam nos restaurantes. A gente vendeu hambúrguer gourmet. Sim. Hoje é muito comum, hoje é normal você ter, mas naquela época não era. A gente tinha, há acho que 10 só anos, né, que vocês exatamente. Os hambúrgueres E a gente- começaram. altos, os hambúrgueres Hambúrguer altos. alto, caseiro, maionese, ketchup de qualidade, isso tudo com um carrinho de lanche, né? Uma coisa bem informal, no meio da rua. E realmente teve... deu resultado? Deu resultado, foi uma coisa muito rápida, realmente me assustou, porque com 5 meses a gente já estava abrindo a nova loja, uma loja física. Então, Aonde é a loja? A loja também eu procurei na Roberto Freire, para não sair do eixo que eu estava. E a nossa primeira loja foi ali na frente do Shopping Cidade Jardim. E hoje como é que é? Bem, hoje a gente está a gente tem 5 unidades espalhadas em Natal, mas... Onde são essas unidades? A gente tem hoje em loja na Avenida Xavier da Silveira, na Rua Sul, aqui na Roberto Freire, no Shopping Seaway, na Abel Cabral e uma loja nova que a gente abriu agora lá na Copab. Qual é o produto que vocês ofertam? São os mesmos ou não? A gente tem ainda a essência do carrinho. A gente ainda tem no cardápio 4 a 5 sanduíches que eram desde a época do carrinho. Mas com o tempo a gente tem que ir se adaptando, a gente vai se modernizando, vai melhorando o cardápio e realmente hoje a gente tem muito mais coisas a oferecer do que antigamente, né? Então hoje o cliente ele está mais exigente, né? Ele procura uma coisa melhor. À medida que vão aparecendo novas coisas, novos concorrentes, você tem que se adaptar e tem que melhorar seu produto, senão você não consegue sobreviver. É você que produz tudo, o hambúrguer, seu pão, No a maionese, aqueles Isso. molhos Concepção, especiais, a concepção. Isso, a gente produz tudo é produzido na produção. Nos pontos de venda ou tem uma produção centralizada? A gente já teve uma produção centralizada, hoje eu optei para ter um centro de produção em cada loja. Certo. Para mim ficou melhor em termos de logística. Então, cada loja tem um centro de produtivo e a gente tem a sua produção até do hambúrguer em cada loja, né? Isso realmente... Mantendo o mesmíssimo padrão. Exato. A gente está planejando realmente voltar a ter uma unidade própria de produção devido ao número de lojas que aumentou bastante. Então, aí a gente vai voltar até para mecanizar a produção, tornar uma coisa mais industrial da forma produtiva, não para aumentar a escala. E Se não, vai aumentar a escala, mas vai produto- manter a qualidade artesanal. Exato. São máquinas hoje que você consegue ter uma escala, uma produção de 700 a 1000 hambúrgueres hora, que é onde você sai da mão, Na mão. mas permanece a mesma carne, mesmo tempero, tudo igual. Você sentiu dificuldade para empreender aqui? Olha, a dificuldade para empreender no Brasil é muito grande. A gente tem um problema um problema fiscal onde os impostos são muito altos em Natal, né? Natal e no Brasil.
A gente tem hoje o Simples Nacional, que ajudou muito, mas na situação que a gente está no Brasil hoje, não é tão legal porque o Simples ele não quer saber se você está tendo lucro ou não. Ele quer uma fatia do que você está faturando, né? Então a gente está trabalhando, muitas pessoas hoje estão trabalhando no prejuízo, mas estão tendo que pagar o imposto e não estão conseguindo. É um sócio. Exato. Né? Sempre foi assim. E fica aqui até a minha indignação que a gente até hoje não teve um refis vindo da Receita Federal. A gente vai entrar em dezembro, muitos estão atrasados com o Simples e você não pode renovar o Simples se você não se regularizar. E simplesmente estão deixando isso para o ar. Nós temos duas vertentes que a gente identifica pela presença de entrevistados, de empresários aqui. Uma, que não há uma preparação no âmbito das universidades para as pessoas empreenderem. E a outra é que não há uma preparação do Estado brasileiro para qualificar a mão de obra. Você tem mão de obra qualificada lá? Como é que faz? A pessoa que os profissionais que trabalham com você, os colaboradores? Hoje a gente prefere formar a pessoa. A gente recebe, o que eu sempre procuro é perfil. Eu gosto muito de contratar pessoas que tenham famílias, que tenham contas para pagar. Sim. Porque essas pessoas são as pessoas que são mais comprometidas com a empresa. Então, através disso, se a pessoa tiver uma experiência qualquer, já trabalhou no ramo de alimentação, geralmente que ela já fez bico em alguma coisa, a gente pega e ali a gente treina e desenvolve. Né? Muitos meus... Eu gosto da escala da minha empresa, o gerente ter começado de baixo. Eu não trago gente de fora. Cada minha loja tem um gerente. Quer dizer, a cultura é adquirida ao longo do tempo da empresa. Eu gosto de pessoas que passaram por todos os ambientes, porque ali sim eu sei que ele vai entender o que é que está precisando, o que é que está faltando. E até para valorizar o trabalho interno, né, da empresa. Com certeza, isso valoriza o seu colaborador. Exatamente. Né? Você tem quantas pessoas hoje trabalhando com você? Olha, nas minhas unidades a gente está hoje com 22 funcionários. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, existe algum projeto de expansão para outros municípios? Porque hoje as lojas da Gourmet Burger são todas em Natal. Isso, Natal Parnamirim. Aí vocês têm... Natal Parnamirim. Eu já tive franquia, a gente já teve franquia em Mossoró, passou uns 2 anos lá, depois fechou, voltou e eu fiquei um pouco receoso contra franquias. Porque a franquia é um pouco complicada porque você trata com um empresário. Uhum. Muitas vezes o empresário ele quer entrar e quer só ganhar dinheiro, ele não abraça a causa. Às vezes também não tem o perfil, ele entra e acaba não dando certo. Então, para mim hoje, abrir em outros locais, realmente eu teria que colocar alguma pessoa parceira. Eu, pessoa física, eu não tenho mais condições. A gente tem interesse sim de abrir em outros municípios, só que a gente se esbarra às vezes também na questão econômica. Né? Será que o interior consegue absorver o valor que a gente cobra na capital? Porque você chega no interior, você vê o produto bem mais barato, e aí você já tem um custo. Então, assim, antes de eu entrar em interior, eu faço muito bem esse estudo. Será que o meu produto vai ser bem aceito? Será que a gente consegue entrar lá? Que também é uma coisa que é importantíssima no empreendedorismo, é você saber o que é que o seu cliente quer. Exato. Né? Assim, o quanto ele está disposto, inclusive, Exato. a pagar por aquele seu produto e o que é importante para ele. Exatamente. O que é que pesa mais, né? A gente tem que ver a necessidade do público, né? Então, hoje está tendo uma enxurrada de sanduíches, né? Com a pandemia, muitos vieram através de delivery, que na minha opinião, muitos também irão fechar, porque está diminuindo muito a demanda também para o delivery, e muitos não têm um ponto físico. Isso vai fazer com que alguns, infelizmente, venham a fechar. As pessoas fazem do hábito de consumir alimentos de uma forma geral, sobretudo sanduíche, também é uma forma de diversão, de lazer. Sai de casa, vai lá, senta. Exato. Eu não gosto de pedir. Eu gosto também de ir na loja. Eu gosto de ir no ponto. Eu gosto. Na loja você sempre vai ter a melhor experiência, né? O produto ele vai sair como tem que sair, a apresentação quentinho, quente. E no transporte você perde muita coisa. Você perde qualidade, você perde apresentação. Então é complicado. A gente tem algumas reclamações, né? Como é natural, mas o cliente às vezes tem que também parar e entender que se vai para sua casa, é complicado chegar a 100%, não tem condições. É uma comodidade, mas que também tem o preço para isso, né? Que existe essa perdazinha. Não, eu como na loja, é melhor que quando chega em casa, não tem como ser igual, porque ali é feito
para ali, a gente prepara o produto para ali. E o ambiente também está Exato, é a convidativo experiência que a gente ali, fala, né? Você precisa ter uma experiência de consumo, é um ambiente, é o audiovisual, é você comer primeiro com os olhos antes de comer propriamente com a boca. Deixa uma mensagem aí para quem está assistindo a gente. Qual é a sua mensagem para quem está vendo a gente que quer mudar o seu padrão de vida, ter um negócio próprio, não é, Raíssa? Exatamente. Bem, o que eu posso passar de experiência realmente é seja organizado, tenha foco naquilo que você quer. Muitas pessoas entram meio perdidos e querem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Foque naquilo que você quer, estude. No entanto, que as maiores empresas hoje do mundo são detentoras de informação. Então, busque o maior número de informação possível que você pode ter sobre o seu negócio e aí entre de forma, como eu posso dizer, de forma definitiva. Mais... Exato. Também gostamos. Eu quero desejar para você e Raíssa também um Natal espetacular e que nós possamos reunir as nossas famílias, fazermos uma confraternização bem diferente da que fizemos o ano passado. Se Deus quiser, daqui para frente, tudo vai ser melhor, não é isso? Exatamente, Gêner. Sexta-feira, é 24 de dezembro, e um Feliz Natal, que o espírito do Natal, que a confraternização, ela possa existir, como o Gêner bem falou. Um Natal bem feliz para todos, uma excelente semana e até domingo que vem, aqui na nossa TV Tropical, Record TV, às 10h30 da manhã. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae. Acesse pertinhodecasa.com.br. É bom negócio para todo mundo. Sebrae RN.